Direito do consumidor no direito internacional privado. O Código de Defesa do Consumidor, em seus quase 27 anos, tenha sido responsável por diversos avanços. Ainda há uma falta de proteção quando o consumidor está envolvido em uma relação de consumo internacional. Previsto como direito fundamental no artigo 5º, 32 da Constituição Federal e é princípio geral da atividade econômica, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Defesa do consumidor. Conceito de consumidor. Artigo 2º do Código do Consumidor. Tem-se que toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utilize produto ou serviço como destinatário final será abrangido pela conceituação de consumidor. Consumidor como indivíduo indefeso e vulnerável. Normas de direito internacional privado estão previstas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro de 1942 e não trazem nenhuma menção quanto à proteção dos consumidores. Autonomia da vontade. Veremos o que se entende por autonomia da vontade. Significa que a obrigação contratual tem uma única fonte, a vontade das partes. A vontade humana é o núcleo. A fonte é a legitimação da relação jurídica e não a lei. A autonomia da vontade deve ser utilizada com certa cautela nas relações internacionais consumeristas, sob pena de colocar o indivíduo em uma posição de risco e vulnerabilidade e à mercê das normas contratuais impostas pelo fornecedor. Quando aplica o dispositivo do artigo 9º da LIMT, ou seja, a aplicação da lei do domicílio do fornecedor, o consumidor pode ser prejudicado ao se deparar com uma legislação menos protetiva que a do seu país de origem. A autonomia da vontade é um princípio crucial para o direito internacional privado, uma vez que deve se garantir no mais alto nível a liberdade de escolha das partes. Contudo, tal princípio encontra restrição diante de uma norma de ordem pública e de normas imperativas que, nesse caso, deve prevalecer. O consumidor, enquanto parte em uma relação de consumo internacional, ou seja, quando ele busca a compra de um produto ou serviço fora da origem do seu país, ele se torna cada vez mais indefeso. Isso ocorre pois ele se encontra em espaço físico diferente, muitas das vezes sem o domínio da língua e da cultura, com um ordenamento jurídico distinto do seu. E mesmo que a compra internacional se dê pelo meio eletrônico, há-se também falar da vulnerabilidade, pois existe inúmeros fornecedores de produtos que é desconhecido pelo consumidor. A posição de vulnerabilidade, essa posição de estar vulnerável que o consumidor acaba tendo, sendo que está decorrente do fato de que as partes não estão em iguais condições, uma vez que o consumidor pode estar sujeito a diversas formas de estar vulnerável. Destaca também motivos que são ensejadores dessa vulnerabilidade, como essa barreira de linguagem, a falta de compreensão jurídica, talvez até a dificuldade em acionar um passivo em possível ação judicial e devido a toda essa distância, devido à distância, um está num país, o outro está em outro país, e o risco de não receber o produto que comprou e a possibilidade de receber um produto diferente da forma que foi divulgado é imensa, Então, além disso, a possibilidade de exposição do consumidor a uma legislação menos protetiva que a legislação brasileira, uma vez que, segundo o artigo 9º da LINDB, adota-se a lei do domicílio do fornecedor. Essa situação enfativa a inefetiva tutela jurisdicional, sendo necessário que o Brasil atualize suas normas de direito internacional privado.
Importância do princípio da confiança. A confiança é um princípio basilar do direito do consumidor, uma vez que é essencial para a própria relação consumerista, pois ao firmar relações, o fornecedor cria uma série de expectativas ao consumidor de que o produto ou serviço será fornecido tal como foi contratado. Ele não espera que será lesado, que a outra parte não agirá como lealdade. E já tem um projeto de lei que está vigente para garantir o direito do consumidor. Normas de aplicação imediata. Quanto às leis de aplicação imediata, Marquês ensina. As chamadas leis de aplicação imediata são leis básicas de segurança do mercado ou sociedade, leis para os nacionais e estrangeiros e para todas as relações privadas, sem necessidade de antes passar pelo método clássico do direito internacional privado, da indicação de uma lei aplicável. Autonomia da vontade. Para o direito internacional privado, a autonomia da vontade significa permitir que as partes escolham a lei aplicável ao contrato internacional. No contrato internacional, devido à sua característica de estar ligado a mais de um sistema jurídico, é preciso saber de qual desses sistemas será a lei aplicável. E hoje a faculdade das partes em determinar essa escolha é pacífica em vários países, seja por força de legislação interna ou ainda de normas provenientes de tratados e convenções internacionais que abrangem o princípio. Alguns doutrinadores defendem a aplicação da autonomia da vontade, ou seja, que as partes estipulem livremente as cláusulas contratuais. Outros doutrinadores defendem que não pode ser aplicada a autonomia da vontade, pois não há previsão legal no artigo 9º da LIMBD. Foi falado no trabalho também a respeito desse projeto que tramita no Senado, que é da autoria do senador José Sarney, que tramita no Senado Federal, que ela visa alterar esse artigo 9º com a inclusão do artigo 9º, que é a fim de aperfeiçoar a disciplina dos contratos internacionais de consumo e proteger o consumidor brasileiro, que na verdade é a parte vulnerável da relação de consumo. Fica demonstrado também essa posição do direito internacional privado quanto ao tema, sendo ressaltado dois posicionamentos que são muito importantes, que é o da autonomia da vontade, e da adoção do Código de Defesa do Consumidor como normas de aplicação imediata. Nesse sentido, alguns doutrinadores defendem essa aplicação da autonomia da vontade, ou seja, que as partes estipulem livremente as cláusulas contratuais. Já outros doutrinadores defendem que não pode ser aplicado essa autonomia da vontade porque não há previsão legal no artigo 9º da LINDB. Contudo, ficou enfatizado a utilização desse princípio com uma certa cautela, sob o risco de colocar o consumidor em uma situação de vulnerabilidade e ser submetido às normas abusivas que podem ser estipuladas pelo fornecedor. Quanto a esse entendimento de que seriam normas de aplicação. Então, diante de toda essa fragilidade e insegurança, ficou claro a importância que tem o princípio da confiança, uma vez que o fornecedor ele acaba criando as expectativas do consumidor de que o negócio será executado da forma que foi contratado, sendo importante proteger a fim de garantir uma segurança jurídica e o cumprimento das legítimas expectativas geradas. Ainda nesse ponto, foram demonstrados os aspectos inerentes ao comércio e à formação desse vínculo contratual. Dentre eles, destaca-se a distância entre o fornecedor e o consumidor. Fica também claro a imediatidade entre a oferta e a aceitação e também a despersonalização, uma vez que o fornecedor ele é representado por um site, muitas vezes, ação imediata. Esses doutrinadores eles defendem que foi conferido o caráter de normas de ordem pública e interesse social, bem como de uma aplicação imediata às regras que versem a respeito da defesa do consumidor,
devendo ser observadas em todas as relações consumeristas, inclusive as internacionais. Entretanto, de acordo com essa posição, as normas de Código de Defesa do Consumidor sempre prevaleceriam em relação ao direito internacional privado, e isso podendo acarretar em uma inutilização do mesmo. Foi defendido ainda a necessidade de relativação do princípio dessa autonomia da vontade em face da aplicação da norma mais favorável ao consumidor. Dessa forma, pelo exposto, seria viável adotar a aplicação da norma do domicílio do consumidor, sem, contudo, vedar essa aplicação da autonomia da vontade, sendo permitido sua utilização quando a norma for mais benéfica para o consumidor. A efetiva proteção do consumidor é um grande desafio diante do processo crescente de globalização e, para além de mais resoluções reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, faz-se necessário a implementação pelos Estados integrantes da comunidade internacional mais medidas concretas para reduzir as práticas abusivas e assegurar os padrões de segurança e de qualidade, aumentar o acesso à informação e não manipular, e assegurar a efetiva proteção aos consumidores. No Brasil, percebe que essas mudanças visando uma maior proteção ao consumidor vulnerável estão acontecendo aos poucos, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, o novo Código de Processo Civil e a mais recente, o Projeto de Lei 281/2012, que, se for aprovado, será de grande relevância para os consumidores.